a gente comentou no vídeo anterior, a gente ia abusar e explorar um pouquinho do Dr. Roberto Zaguri, que está acompanhando aqui uma série de palestras. E ele estava falando para a gente que assistiu hoje de manhã uma sobre triglicerídeos altos e que foi uma palestra extremamente prática. Prática para o médico aplicar isso no dia a dia dele? Isso, eu acho que essa aula foi super legal porque serviu de alerta e eu queria transmitir esse alerta para os colegas que estão aí no Brasil assistindo a gente. Existe uma condição médica extremamente rara, que é a chamada Síndrome de Hiperquilomicronemia Familiar, FCS, né, da sigla inglesa, né, e que é uma condição realmente muito rara, mas que existe. A gente não pode esquecer que essa condição existe, em geral, por onde passa o paciente que tem triglicerídeo muito elevado para ser avaliado, pelos nossos consultórios. Então, somos nós, endocrinologistas, que não podemos deixar esses casos passarem. Então, como é que a gente suspeita dessa doença, dessa síndrome de hiperquilomicronemia familiar, que também pode ser chamada, antigamente era chamada dessa forma, de hiperlipidemia familiar tipo 1, da antiga classificação de Frederickson, né, que a gente já não utiliza mais. O paciente vai se apresentar para você, em geral, numa faixa etária relativamente jovem, não precisa ser criança, não precisa ser adolescente, pode ser um adulto jovem, com crises recorrentes de dor abdominal, com crises recorrentes de episódios de pancreatite aguda. Em geral, há um relato de que na coleta do exame de sangue, a aparência do sangue é cremosa, uma aparência leitosa do exame do sangue que é colhido do paciente, e isso associado com cifras de triglicérides muito elevadas, em geral acima de 880, né? Um número quebrado porque vem da conversão de milimol, que é o que se usa nos Estados Unidos. Então, se você tiver um paciente que tem triglicerídeo maior que 880, refratário à terapia convencional, com dieta, com fibratos, com ácido nicotínico ou com ácido graxo ômega 3, um triglicerídeo elevado nessa faixa que não abaixa com essas terapias clássicas, em um paciente que tem crises recorrentes de pancreatite, a gente tem a obrigação de lembrar dessa síndrome, que é uma síndrome que realmente compromete muito a qualidade de vida do paciente. É uma doença genética primária, né, onde há um padrão de herança codominante, então às vezes a história familiar, o heredograma não mostra muita coisa, é um heredograma inocente e que a gente precisa atuar sobre o paciente. Como que a gente trata isso? Basicamente com dieta. A gente precisa fazer uma dieta com menos de 15 gramas de gordura por dia, o ideal de 10 a 15 gramas de gordura por dia, evitar o consumo de carboidratos simples, enriquecer em termos de carboidratos complexos, né? Dar preferência ao carboidrato complexo, e o paciente precisa obrigatoriamente se abster do consumo de álcool. Só lembrando que a gente só pode pensar nisso, obviamente, depois de excluir as causas mais comuns de triglicerídeo elevado, né? Que a gente tem que lembrar no nosso país, principalmente síndrome metabólica, diabetes descontrolado, o consumo de álcool, alguns medicamentos, como alguns antipsicóticos, que elevam as cifras de triglicerídeo, uso de corticoide, síndrome de Cushing, uso de estrogênio oral, tamoxifeno, enfim. Então, depois de excluídas essas causas, a gente pensa na doença, que vale lembrar... Ela não pode ser na hora do exame, na hora da conversa com o médico, ele não pode deixar de focar nesse ponto quando todos os outros já estiverem descartados. Exatamente, a mensagem-chave é essa. Nós, endocrinologistas, a gente não pode deixar de ter no nosso leque de diagnóstico diferencial para um paciente que tem triglicerídeo muito elevado nessa faixa e com essa clínica que eu passei para vocês, essa síndrome tem que estar no rol de diagnóstico diferencial. Achados físicos, achados no exame físico que podem acontecer são os xantomas eruptivos, que são pequenas pápulas vermelhinhas com o centro branco, 2 milímetros, 5 milímetros cada uma delas, são várias na região extensora dos membros superiores, membros inferiores, glúteos, e que nem sempre está presente, às vezes fica presente por um período, depois some, e no exame de fundo de olho, a chamada lipemia retinalis, que é um aspecto cremoso dos vasos da retina. Mais uma informação, Cris, para fechar, é que essa doença acontece por uma deficiência da lipoproteína lipase. É um outro nome também que é utilizado na literatura, um sinônimo.
tá bom. Gente, obrigada pela companhia. Vocês continuam acompanhando a gente aqui na cobertura do Congresso da Endocrine Society em Chicago. E ao longo dos... Tem mais um diazinho pela frente. Vocês acompanham as notícias pela fanpage da SBN, tá?